Então, qual é a técnica que esse alemão Kraus-Schreiber inventou? Ele filma, ele grava em vídeo a imagem do chuvisco e depois vai analisando essa imagem quadro a quadro até encontrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar como é que é. Então ele coloca uma câmera e fica filmando essa imagem, chuvisco. E fica filmando, é isso que tem, não tem imagem nenhuma, tem só chuvisco. Só chuvisco. Aí você pega essa imagem que você gravou, bota num gravador, desse que tem esse botãozinho aqui para... O shutter. Para ir quadro a quadro, né? E vai lá e você vai olhando o chuvisco. Não deve ter imagem nenhuma, teoricamente, porque você filmou o chuvisco. Só que no meio do chuvisco você vai ver uma imagem como essa, por exemplo. Essa foi gravada na Alemanha. Né? Uma mulher. É uma mulher, sorrindo. Essa é uma outra técnica. Pois, mais avante, para evitar a questão de interferência, alguém dizer que pode ser um sinal de televisão de outro país, alguma coisa assim, que é o que geralmente se fala, ele inventou a técnica de looping, quer dizer, ele bolou um sistema que, através de um receptor interno e externo, a câmera capta a própria imagem da televisão, forma uma espécie de um espelhamento, como você pode ver, né? Sim. Isso cria um túnel de imagem. Esse túnel de imagem é uma coisa muito instável eletronicamente, ele fica fazendo isso aqui. Olha, é verdade. Aí, quem inventou esse processo, quem descobriu esse processo, foi esse alemão aqui, o Kraus-Schreiber, que está mostrando ele na Alemanha, no estúdio dele, já falecido. Ele está aqui... O que ele está fazendo ali? Ele descobriu isso, tem uma certa influência psíquica que a gente não sabe exatamente qual que é. Então, com a mão assim do lado, parece que altera, desequilibra esse sinal e parece que favorece. Eu quero ver fantasma, viu? Bom, a gente não sabe o que é, na verdade. Se é fantasma, o que é. Sim. Existem muitas teorias, né? O que é isso? É um rosto. Então, isso é um rosto que ele captou na Alemanha. Nós estamos vendo aqui uma mancha e é um quadro parado. Quer dizer, essa imagem aqui entrou numa velocidade de 1/60 de segundo. Então, nós estamos vendo aqui parado, mas ela não é parada. Depois ela vai aumentando a definição. Isso aqui é um olho, nariz, aqui uma boca, aqui um olho, para quem ainda não se definiu. Exato. Então essa imagem foi captada assim? Foi captada assim. Dessa forma que a gente falou, no looping. Essa imagem também foi captada assim, ela começa muito desfocada. Olha, aqui, uma mulher. É uma mulher. Aqui a boca, os olhos, nariz. Isso são pessoas falecidas? Não sabe, ele não informou? Olha, nem sempre é relativo a pessoas falecidas. Na maior parte das vezes, a gente não consegue identificar nem a pessoa. Essa é perfeita, olha. Essa é de uma outra pesquisadora de Luxemburgo. É um casal que pesquisa isso há muitos anos. Esse aqui é um trecho que eles estavam gravando, chuvisco, não é? E no caso deles, as imagens, algumas aparecem em movimento e são um pouquinho mais longas. Essa tem quase 1 segundo de duração. E aparece uma pessoa, para mim, parece no mar. Né? Isso aqui é como eles captaram, tá? Sim. Eu insisto mais uma vez que não é tão longo assim. Nós congelamos aqui para que seja fácil perceber. Porque é muito rápida a imagem, né? Essa é uma imagem que ficou famosa na Europa inteira, porque saiu em vários livros, que é muito controvertida, porque é um casal... Olha, só para relembrar vocês, essas imagens são captadas do nada. Você ligou o televisor, tem um chuvisco, você não está vendo nada, mas atrás do chuvisco existiam essas imagens. Esse é o nosso assunto de hoje, que é a transcomunicação. Vamos lá. Como eu estava dizendo, não é só gente morta, nem gente desconhecida. Aparecem coisas como essa que ninguém sabe o que é. Isso? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Parece isso, por exemplo. Isso parece uma máscara. Uma máscara com o nariz, os olhos, uma boca aqui, ó. Enfim. Isso o próprio pesquisador classifica como máscara, porque ele não tem a menor ideia do que se trata, nem de onde é, porque inclusive não tem ambiente, veja, não tem um lugar que você possa identificar, não tem uma paisagem, não tem nada.
Ele pode estar em qualquer lugar, ele ou seja lá o que for, né? Essa é uma imagem que eles conseguiram identificar. Veja, é um quadro parado, é um detalhe de uma escultura de uma praça que tem na Alemanha. Então é o seguinte, nós até conversamos sobre isso. Você ter uma transmissão pirata de televisão em qualquer país é uma coisa tão cara, tão fora de propósito, que a menos que a pessoa tivesse um interesse fantástico, ela não ia conseguir construir algum sistema de transmissão não pirata. tem sentido. Pra quê, né? Para construir um frame. Pra ficar mandando um frame... Se fosse um programa inteiro, tudo bem, agora um frame. Fazer uma grande briga para manter um programa no ar, imagine manter um frame. Muito caro. Uma loucura, muito caro. E aí? Então, isso aqui é o seguinte, na casa do... Atenção, olha. Isso é voz de fantasma. É voz de fantasma. Essa é uma voz do outro mundo mesmo, né? Diga, pode contar a história. Isso aqui é o seguinte, foi a primeira vez que junto com uma imagem veio um som simultaneamente. Você está falando alemão. Está falando alemão. Ele se identifica como um pesquisador, que é o Konstantin Raudive, que fazia experiências com um gravador e que faleceu. E essa voz se identifica como sendo do Konstantin Raudive e que está falando com o casal Rasch-Fischbaer, na presença de vários pesquisadores alemães. Tinha muitos pesquisadores nessa ocasião lá. Nesse caso em particular, que é uma coisa muito rara, foi uma das poucas vezes que aconteceu isso no mundo, provavelmente essa foi a primeira vez, mas para se repetir isso vai ser muito difícil, imagino eu, que entrou imagem e som ao mesmo tempo. E esse som muito esquisito. Solta. Alguém traduziu o que ele está dizendo? É um pouco difícil de você ter uma tradução completa, porque mesmo para os tradutores, essa voz muitas vezes não faz sentido. E aí, Marcos? Bom, o negócio é complicado e cada vez fica mais complicado à medida que a gente vai descobrindo, outras coisas aparecem. Eu considero transcomunicação uma série de outras coisas. Por exemplo, o indivíduo hipnose, por exemplo, que a gente faz bastante, ele tem uma visão, não é um monitor, mas ele tem a visão que pode ser feito um quadro, um desenho, através de uma pessoa, pela descrição. Isso também é transcomunicação. Telepatia, transcomunicação, só que aí, no caso, seria uma transcomunicação através de equipamento, né? E esse era o rosto do pesquisador? Essas são as feições dele? Essa é a feição dele jovem, que ele não morreu, ele morreu idoso, né? Mais pra frente, a gente vai encontrar uma fotografia dele que foi comparada com a imagem que apareceu no televisor do casal Rasch-Fischbaer, lá em Luxemburgo. Bom, aí é que a coisa complicou muito, porque você pode observar que essa imagem é exatamente essa, como a gente diz, flipada, quer dizer, ela invertida. E por que é a mesma imagem? Porque a relação de luz, por exemplo, aqui, você vê a sombra aqui do nariz, olha. A sombra do nariz é exatamente essa sombra aqui, ó. É isso, certo? Essa sombra do óculos aqui, ó, é exatamente essa sombra aqui. É uma clonagem. Um sampler, né? Um sampler. Mas por que isso não é uma coisa falsa? Bom, primeiro que haviam muitos jornalistas lá da Alemanha e do Luxemburgo. Isso foi bastante... Essa experiência foi bastante documentada, tinha muitas testemunhas e foram tomadas várias precauções para que não houvesse nenhum tipo de fraude nesse dia. Existe uma coisa que ninguém sabe explicar por quê, a gente imagina motivos, que quanto pior o equipamento, mais fácil de receber as imagens, ou o som. Essa é uma imagem